Capítulo 7. A barriga do inferno. Na noite seguinte, Jesus e eu fomos para o inferno novamente. Entramos primeiro em uma grande área aberta. Tanto quanto eu podia ver, atividades malignas estavam acontecendo. Muitas dessas atividades estavam centradas em torno de nós, apenas 3 metros de distância de onde estávamos. Notei uma atividade peculiar, principalmente porque muitas formas malignas e espíritos demoníacos entravam e saíam dessa área específica. A cena parecia saída de um filme de terror. Tanto quanto eu podia ver, havia almas em tormento, e o diabo e seus anjos estavam trabalhando. A semi-escuridão era perfurada por gritos de agonia e desespero. Jesus disse: Filha, Satanás é tanto o enganador na terra, quanto o atormentador das almas no inferno. Muitos dos poderes demoníacos vistos aqui também sobem à terra às vezes para ferir, afligir e enganar. Vou mostrar-lhes coisas que nunca antes foram vistas em tanto detalhe. Algumas das coisas que você vê estarão acontecendo agora, enquanto outras ainda estão para acontecer no futuro. Novamente olhei para frente. O chão era de uma cor marrom claro, sem vida, sem grama ou qualquer coisa verde. Tudo estava morto ou moribundo. Alguns lugares eram frios e úmidos, enquanto outros eram quentes e secos. E sempre havia o cheiro pútrido de carne queimada e podre, misturado com o cheiro de vísceras, lixo rançoso e mofo. Satanás usa muitas armadilhas e ciladas para enganar o povo de Deus, disse Jesus. Nas nossas viagens ao inferno, vou lhe mostrar muito dos truques astutos e insidiosos do diabo. Tínhamos andado apenas alguns metros quando vi um objeto escuro e preto pairando ameaçadoramente à frente de nós. Parecia mover-se para cima e para baixo, contrair e inchar. E cada vez que ele movia, exalava um fedor horrível, um odor ainda maior do que os cheiros mal cheirosos habituais que enchiam o ar do inferno. Vou tentar explicar o que vi da melhor maneira possível. Enquanto o grande objeto preto pendurado continuava a contrair e expandir e exalar odores desagradáveis, notei algo como chifres de cor escura saindo dele e subindo para a terra. Percebi que era grande, um coração negro e que havia muitas entradas nele. Um pressentimento terrível veio a mim. Jesus conhecia meus pensamentos e disse: Não tema, este é o coração do inferno. Mais tarde iremos através dele, mas agora devemos ir para o bloco de celas do inferno. O bloco de celas do inferno formava um círculo no ventre do inferno. As celas têm 27 quilômetros e 300 metros de altura. Olhei para cima e vi que havia uma grande vala marrom entre as celas e o fundo, ou o ventre do inferno. Parecia que a vala tinha cerca de 1,80 m de profundidade, e eu me perguntei como eu ia passar por isso. Assim que pensei nisso, estávamos em uma saliência, na primeira camada de celas. A saliência funcionava como uma passarela ao redor das celas, e também como um lugar de vantagem de onde se podia olhar para o centro do inferno. Jesus diz: essas coisas são fiéis e verdadeiras. A morte e o inferno um dia serão lançados no lago de fogo. Até então, este é o lugar de espera do inferno. Essas celas continuarão aqui, cheias de almas pecadoras, atormentadas e sofrendo. Eu dei minha vida para que você não tivesse que vir aqui.
Eu sabia que esses horrores eram reais, mas a misericórdia do Pai é tão real. Se você permitir, Ele o perdoará. Chame-o em meu nome hoje. Capítulo 8. As celas no inferno. Jesus e eu ficamos em uma saliência no primeiro nível de celas. A saliência tinha cerca de 1,5 metros de largura. Eu olhei para cima e, tanto quanto pude ver, havia outras saliências em um grande círculo, ao redor do que parecia um poço gigante. Ao lado da saliência ou passarela, havia celas que haviam sido escavadas na terra, como celas de prisão. Essas celas estavam todas enfileiradas, com apenas 0,5 metro de terra as separando. Jesus disse: este bloco de celas tem 27 quilômetros e 300 metros de altura, começando no fundo do inferno. Aqui, nestas celas, estão muitas almas que estavam em bruxaria ou ocultismo. Alguns eram feiticeiros, médiuns, traficantes de drogas, adoradores de ídolos ou pessoas más com espíritos familiares. Estes são as almas que praticaram as maiores abominações contra Deus. Muitas delas estão aqui há centenas de anos. Estes são os que não se arrependeram, principalmente os que enganaram pessoas e as afastaram de Deus. Estas almas fizeram grande maldade contra o Senhor e seu povo. O mal e o pecado eram o amor e a paixão deles. Enquanto seguia o Senhor pelo caminho, olhei para o centro do inferno, onde a maior quantidade de atividade estava, o movimento de muitas formas. Pelo que pude ver à nossa frente, havia celas. Eu pensei comigo mesmo que o tormento nas celas certamente não poderia ser mais horrível do que os poços de fogo. Ao nosso redor, eu ouvi os gritos e os gemidos e os gritos dos condenados nas celas. Comecei a ficar muito doente. Uma grande tristeza encheu o meu coração. Jesus disse: eu não deixei você ouvir esses gritos até agora, filha. Mas agora eu quero mostrar a você como Satanás vem para roubar, matar e destruir. Aqui no inferno existem diferentes tormentos para almas diferentes. Satanás administra esse tormento até o dia do julgamento, até a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo. Além disso, às vezes um lago de fogo atravessa o inferno. À medida que caminhávamos ao longo da saliência, os sons ficavam mais altos. Grandes gritos vieram de dentro das celas. Enquanto eu caminhava perto de Jesus, ele parou em frente à terceira cela. Uma luz brilhante iluminou o interior da cela. Na cela estava uma idosa sentada em uma cadeira de balanço, balançando e chorando como se seu coração fosse partir. Não sei porquê, mas fiquei chocado ao descobrir que esta mulher era uma pessoa real com um corpo. A cela estava completamente vazia, exceto pela mulher na cadeira de balanço. As paredes das celas eram construídas com argila leve e terra, moldadas na terra. A porta da frente se estendia por toda a frente da cela. Ela era feita de metal preto com barras de metal e uma fechadura. Como as barras estavam bem separadas, Jesus e eu tínhamos uma visão quase limitada de toda a cela. A cor da idosa era de carne acinzentada, misturada com um tom acinzentado. Ela estava balançando para trás e para frente. Enquanto ela balançava, as lágrimas rolavam por suas bochechas. Eu sabia que pela expressão agonizante dela, que ela estava com muita dor e sofrendo de algum tormento invisível. Eu me perguntava do que ela havia sido acusada para estar presa aqui. De repente, bem diante dos meus olhos, a mulher começou a mudar de forma. Primeiro mudou para uma velha, depois um homem velho, depois para uma jovem e depois para uma mulher de meia idade
e depois de volta para a velha que eu tinha visto pela primeira vez. Em estado de choque, observei enquanto ela passava por essas mudanças, uma após a outra. Quando ela viu Jesus, ela gritou: Senhor, tenha piedade de mim. Deixe-me sair deste lugar de tormento. Ela se inclinou para a frente em sua cadeira e estendeu a mão para Jesus, mas não conseguiu alcançá-lo. A mudança continuou. Até suas roupas mudaram, de modo que ela se vestiu como um homem, então como uma jovem, uma mulher de meia idade e uma mulher por sua vez. Toda essa mudança parecia demorar apenas alguns minutos. Eu perguntei a Jesus: Por que, Senhor? Mais uma vez ela gritou: Ó Senhor, deixe-me sair daqui antes que eles voltem. Ela agora estava na frente da cela, segurando as grades com os punhos cerrados. Ela disse: Eu sei que seu amor é real. Eu sei que seu amor é verdadeiro. Deixe-me sair. Então, enquanto a mulher gritava de terror, eu vi que algo estava começando a rasgar a carne de seu corpo. Ela não é o que parece ser, disse o Senhor. A mulher recostou-se na cadeira e começou a balançar. Mas agora, apenas um esqueleto estava sentado na cadeira de balanço. Um esqueleto com uma névoa suja dentro. Onde havia um corpo vestido apenas alguns minutos atrás, agora havia ossos enegrecidos e queimados, e cavidades vazias para os olhos. A alma da mulher gemia e clamava a Jesus em arrependimento, mas o choro dela era muito tarde demais. Lá na terra, disse Jesus, esta mulher era uma bruxa e uma adoradora de Satanás. Ela não só praticava bruxaria, mas ela ensinava bruxaria a outras pessoas. Desde quando ela era uma criança, sua família praticava artes negras. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Muitas vezes, disse o Senhor, eu a chamei para que se arrependesse. Ela zombou de mim e disse: Eu gosto de estar servindo a Satanás. Vou continuar a servi-lo. Ela rejeitou a verdade e não se arrependeu do mal dela. Ela afastou muitas pessoas do Senhor. Algumas delas estão no inferno com ela hoje. Se ela tivesse se arrependido, eu a teria salvado e muitos de sua família. Mas ela não me ouviu. Satanás enganou esta mulher, fazendo-a acreditar que ela receberia um reino próprio, como sua recompensa por servi-lo. Ele disse a ela que ela nunca morreria, mas teria uma vida com ele para sempre. Ela morreu louvando Satanás e veio aqui e pediu seu reino a ele. Satanás, o pai da mentira, riu na cara dela e disse: Você pensou que eu iria dividir meu reino com você? Este é o seu reino. E ele a trancou nesta cela e a atormenta dia e noite. Na terra, esta mulher ensinou muitas bruxas, tanto bruxas brancas quanto bruxas negras, a fazer sua magia. Um de seus truques mágicos era mudar de uma jovem para uma mulher de meia idade, para uma velha, até mesmo para um velho. Era divertido naqueles dias fazer o mudar e assustar bruxas menores com sua magia. Mas agora ela sofre as dores do inferno, e a sua carne é arrancada a cada mudança. Ela não pode controlá-lo agora, e se mantém mudando de uma forma para outra, mas sua forma real é a alma enevoada dentro de seu esqueleto. Satanás a usa para seus propósitos malignos e provoca e zomba dela. De vez em quando, ela é trazida de volta diante de Satanás para ser atormentada para seu prazer. Eu a chamei muitas vezes e a teria salvado, mas ela não me aceitou. Agora ela implora e implora por perdão,
mas é tarde demais. Agora ela está perdida, sem esperança. Eu olhei para esta mulher que estava perdida para sempre em sofrimento e dor. E embora ela fosse uma mulher má, meu coração se partiu de compaixão. Senhor, que horror! Eu disse em lágrimas. E então, como se Jesus e eu nem estivéssemos lá, um demônio marrom e sujo com asas, do tamanho e formato de um grande urso, veio até a frente de sua cela e a abriu com uma chave. Ele estava fazendo um barulho alto como se para assustá-la. A mulher gritou em terror abjeto quando ele começou a atacá-la e a puxá-la para fora da cela. Jesus disse: Este demônio a atormenta frequentemente. Eu assisti enquanto ela era arrastada para fora da cela e levada embora. Querido Senhor, perguntei, não há nada que possamos fazer? Eu senti tanta pena dela. É tarde demais. Jesus respondeu: É tarde demais.